E aí, pessoal, beleza? Bruno na área para trazer mais um vídeo para vocês. E agora nós vamos comentar um pouco sobre a repercussão após o primeiro final de semana de exibição de Besouro Azul, tá? Nas telonas e infelizmente deu óbvio que as estatísticas já previam, né? Uma abertura na faixa de 20 a 30 milhões domesticamente, né? Que seria a arrecadação total no final de semana nos Estados Unidos. Então, Besouro Azul, ele fechou o final de semana de estreia nos Estados Unidos com 25 milhões de dólares e 18 milhões, bem abaixo, mundialmente, totalizando uma abertura global de 43 milhões de dólares, conseguindo assim tirar o primeiro lugar de Barbie, tá certo? Nas bilheterias. Já era meio que previsto, até porque já são 5 semanas que o filme da Barbie se encontra no top 1, né? Performando e chegando à segunda colocação de bilheteria no ano, perdendo apenas para Super Mario Bros. No total de 1 bilhão e 300 milhões de dólares e Barbie na faixa de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que tem tudo para estar passando a bilheteria de Super Mario Bros. Nos próximos dias. Com isso, o que nós temos a analisar, tirar como conclusão de um futuro para esse personagem? Porque, gente, quem já assistiu, agora que já passou o final de semana de estreia, nós podemos estar comentando um pouco sobre a história, um pouco sobre o futuro do personagem. É um filme muito decente, é um filme divertido, um filme que emociona, ele tem esse lado família enraizado, esse lado dos personagens, essa interação muito bem feita, muito bem escrita. Porém, é um personagem totalmente desconhecido do grande público. E o apelo que ele tinha, tanto no marketing nacional aqui do Brasil, por conta da atriz brasileira Bruna Marquezine, e dos personagens latinos de ascendência mexicana, parece não ter surtido efeito. Mais um fator para contribuir para essa arrecadação final na bilheteria de estreia é essa greve que nós estamos enfrentando dos roteiristas e dos atores em Hollywood. Uma greve sem precedentes e jamais vista, a maior de todas. Aparentemente, está se encaminhando para ter uma solução, para ter um consenso, para entrar em acordo. Isso também impede que os atores divulgassem de forma em tempo real, fizessem posts, a não ser aqueles de antigamente, aqueles que eles gravaram antes da greve. Mas isso tudo interfere na divulgação. O marketing de Barbie, comparado ao marketing de Besouro Azul do mesmo estúdio, é pífio. Certo? O orçamento do filme, ele é um orçamento mediano, um orçamento baixo, digamos, na faixa dos 105 milhões de dólares. Mas a gente sabe que todo o filme, toda a produção foi pensada originalmente, atores, equipe foram contratados para o streaming. Esse filme ele seria lançado diretamente para o HBO Max, o streaming da Warner. Ele foi liberado juntamente com Batgirl, que teve o seu filme cancelado. Então, não viu a luz do dia. Já Besouro Azul foi agraciado com esse upgrade para os cinemas. Então, pessoal, tudo isso influencia e faz com que essa arrecadação seja pífia, a segunda pior da história da Warner, dos filmes de super-herói, perdendo apenas para Mulher Maravilha 2, né, 1984, que saiu também em época de pandemia e no streaming, que foi para alavancar as assinaturas do serviço da Warner. Então, a gente pode considerar que Besouro Azul de cinema é o maior fracasso da história da DC. Fora que já é o 7º filme seguido que flopa nas bilheterias. O que está acontecendo? A gente sabe que tem a saturação do gênero de super-heróis, mas a gente sabe também que o que tem influenciado, pessoal, é a falta de inovação. O filme, ele acerta a representatividade, mas ele falha na mesmice, é um mais do mesmo. E isso tem afetado as bilheterias, porque é praticamente
pós-Vingadores Ultimato, que há essa saturação de filmes de super-herói. Pode perceber, tanto como para a Marvel quanto para a DC. Porque a partir do momento que saíram esses streamings, esses serviços de assinatura, parece que os estúdios, os grandes produtores, eles só têm um foco: fazer, 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 quantidade, 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 e a qualidade às vezes fica em segundo plano. E isso está afetando as bilheterias gerais. O exemplo é Barbie. Olha o tanto de bilheteria que ela está performando. É um filme que atinge todos os gêneros. Mais de 70% das pessoas que foram assistir Besouro Azul foram homens. Tá? 30 e poucos por cento, quase 40%, foram latinos. Então, os alvos não foram acertados, né? O foco do marketing não foi acertado 100%. Por isso, o resultado tá aí, é esse. Uma bilheteria fraquíssima. E, no normal, após a primeira semana de vendas de bilhetes, de ingressos, que tem pré-vendas que fazem alavancar os números, costuma-se cair 50%, 60%. Você imagina 43 milhões na próxima semana caindo 60%, quanto que ele vai fazer? Provavelmente esse filme ele se pague, ele faça o valor do seu custo. Mas lucro, infelizmente, ele não vai dar. Se ele bater na casa dos 200 milhões de dólares mundialmente, é um grande feito. E a gente sabe que o filme ele tem consequências, ele tem destinos, ele tem futuro. A cena pós-crédito, mais importante que a primeira, apresenta o personagem Ted Kord, que é o segundo na história dos quadrinhos, o segundo Besouro Azul, que é o mais famoso até que o Remy Reis, porque ele é o terceiro Besouro Azul, um Besouro Azul dessa nova fase dos quadrinhos da DC, né? E o Ted Kord, ele é cientista gênio, bilionário, que faz uma roupa inspirada, tá certo? Em um besouro e combate o crime com bugigangas, com armas inusitadas. A gente vê um pouco disso no filme, né? Tem certas armas, bugigangas, naves gigantes em formato de besouro, que soltam um pum radioativo, com fogo, com chamas, o chiclete que se transforma numa bolha que faz com que proteja o personagem de queda. Mais ou menos uma parada assim como Pequenos Espiões, quem já assistiu, ou então o Inspetor Bugiganga, é mais ou menos nessa pegada. E, consequentemente, a gente sabe que o James Gunn já anunciou a série do Gladiador Dourado, que é um personagem que combate o crime juntamente com o Ted Kord, com o Besouro Azul, o segundo Besouro Azul. Então, há essa ligação, porque na cena pós-crédito, nós vemos que lá no laboratório, ao ser ativado o computador do Ted, chega a mensagem para a Jenny, né, a personagem da Bruna Marquezine, que ele ainda está vivo e que ele precisa de ajuda. Então, com certeza, o Besouro Azul, Jamie Reyes, com a Jenny Kord, eles estão indo até a mansão, né, dos Kord. Eles estão indo lá porque ela quer ver as telas, as pinturas da sua mãe, e eles vão descobrir que o Ted Kord ainda está vivo. Com certeza, esse seria ou será o enredo do próximo filme do Besouro Azul, se o sinal verde for dado e esse filme sair. Então é isso que eu queria estar comentando com vocês, tá certo? Deixa aqui um like nesse vídeo, deixa um joinha pra gente, comenta aí se você já assistiu, o que você achou do filme do Besouro Azul. Se inscreva no canal, compartilha o nosso canal, tá certo, pessoal? É um prazer imenso ter você aqui comigo e que você possa ficar bem. Forte abraço, valeu, falou!